Você já abriu uma porta familiar e deu de cara com um mundo que não deveria existir? Imagina entrar em um elevador, apertar o térreo e ele continuar descendo para andares negativos que não constam na planta, até abrirem um corredor onde dezenas de braços te esperam. Hoje você vai ouvir relatos reais de pessoas comuns que atravessaram o batente da realidade e foram parar em Sete Além. O que acontece quando o relógio marca 5 minutos para você, mas 3 horas se passaram no nosso mundo. Prepare-se, depois desses relatos você nunca mais vai atravessar um corredor vazio com a mesma tranquilidade e você vai estar apto a responder o que é Sete Além. Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Boa madrugada, criaturas de Sete Além. Olá, eu sou o Luciano Milici, seu host, seu guia neste mundo infinito e terrível de Sete Além. Hoje eu convido você a me seguir nas outras redes sociais no @oficial7além para a gente trocar uma ideia. Que tal? Faz isso. E outra coisa que eu te peço para fazer, que não custa nada para você, mas já valoriza o meu trabalho, é deixar seu like, seu hype, se possível, nesse vídeo, para ele subir de ranking e mais pessoas virem para cá e a gente aumentar juntos a família Sete Além. No final desses relatos, você vai me dizer o que você achou. Você vai responder na comunicação aqui para mim, entre nós dois, o que é Sete Além. É uma pergunta que todo mundo faz. Sete Além, o que é? Sete Além, o que é? O que é Sete Além? Nós vamos responder juntos com 7 relatos que dizem o que é Sete Além. E o primeiro relato se chama A Porta dos Fundos do Galpão e começa mais ou menos assim. Luciano, eu sou o Otávio, eletricista de manutenção industrial e trabalho há mais de 10 anos prestando serviços em galpões na ZL, Zona Leste de São Paulo. Eu nunca tive experiência com nada fora do normal, nunca fui de acreditar em portal, nessas coisas, para mim tudo bobeira. Mas, numa terça-feira, pouco depois das 2 da tarde, eu estava fazendo manutenção na parte elétrica de um galpão antigo na região de São Mateus. O lugar funciona como um depósito de peças automotivas, nada especial. Estrutura metálica, pé direito alto e iluminação industrial. Eu já tinha trabalhado ali, juro, muitas vezes, tá? Conhecia bem a disposição do espaço, entrada principal, escritórios na frente, área de estoque no centro e uma porta metálica grande nos fundos, usada para carga e descarga. Eu estava finalizando um ajuste em um quadro de distribuição quando o encarregado me chamou para conferir um ponto de energia que ficava próximo à porta dos fundos. Resolvi sair por ali para testar a alimentação externa. A rotina era simples: abrir a porta, dar 2 passos para fora, conferir a caixa externa e voltar, nada demais. Eu abri a porta metálica e dei um passo para fora. Foi aí que a coisa aconteceu, Luciano. Não teve apagão, nem tontura, nem sensação de sonho. Eu simplesmente atravessei o batente, esperando ver o pátio de concreto atrás do galpão como sempre, mas o que estava do outro lado não era o pátio. Não era nem São Mateus. Cara, não era nem São Paulo. Eu me vi parado em uma rua de chão irregular, como se a parte dela fosse de terra batida e parte dela fosse um asfalto antigo e quebrado. Não era uma paisagem totalmente rural, mas também não era urbana do jeito que a gente está acostumado. Havia casas simples, algumas de alvenaria antiga com pintura descascando, outras que se pareciam com construções improvisadas. Nenhum carro estacionado, nenhum poste com fiação organizada como nos bairros. A iluminação era de dia, igual ao horário em que eu estava mesmo, mas o lugar estava parado. Eu olhei para trás imediatamente e a porta metálica ainda estava lá, aberta, como se estivesse encaixada no meio da rua, tipo uma porta parada no nada. Atrás dela eu conseguia ver o interior do galpão como se fosse um recorte deslocado dentro daquele cenário estranho que não combinava. Eu podia voltar a qualquer momento. E isso é importante, tá? Eu estava consciente, lúcido, sabendo exatamente o que eu tinha feito. Eu dei mais alguns passos para frente,
O ar não tinha nada de diferente. O chão era firme e eu escutava os meus próprios passos. Não tinha vento forte e não tinha ruído estranho. O que me chamou a atenção foi a ausência de movimento. Nenhum cachorro latindo, nenhuma conversa vindo de dentro das casas, nenhum som de rádio ou TV. Parecia um lugar habitado, mas congelado no tempo. Foi aí que eu vi, sentada, uma garotinha. Ela estava na calçada de uma das casas a uns 20 metros de mim. A casa que ela estava perto era toda quebrada, destruída, envelhecida. E eu comecei a ficar com uma palpitação, uma coisa ruim, me sentindo mal mesmo, Luciano, porque que lugar era aquele? Como eu podia estar num lugar que não tinha nada a ver com São Mateus, não tinha nada a ver com minha cidade? Era um outro mundo, de verdade, eu tinha ido para um outro mundo, que até então estava vazio, apesar de que as construções já deixavam claras que ali não era um lugar normal. Tudo velho, quebrado, esquisito, sem sons, até que essa garotinha era a primeira coisa, entre aspas, normal que eu estava vendo. Ela devia estar a uns 20 metros de mim, mais ou menos, e ela também parecia ter uns 8 ou 9 anos. Cabelo preso, vestidinho simples e descalça. Não parecia machucada, não parecia suja, nem abandonada. Só estava sentadinha me olhando. Não brincava, não mexia em nada. Só me observava. Eu fiquei sem saber o que fazer. Pensei, peço socorro para a menina ou eu vou socorrer a menina? Eu pensei, não, vou só me aproximar, perguntar onde eu tô, de repente ela me ajuda. Mas antes que eu tomasse qualquer atitude, ela falou. Ela não disse nada mágico e especial, mas ela falou com uma voz estranha, aguda, como uma voz de uma criança, mas parecia uma voz que vibrava junto com o vento, uma voz duplicada, Luciano, voz de duas crianças, eu não sei explicar, nunca ouvi isso no nosso mundo. E ela falou assim: moço, volta para tua terra, sai de Sete Além, a gente não gosta de pessoa que nem você. E ela falou meio rindo, meio não me avisando para me ajudar, mas tirando onda com a minha cara, sabe? A gente não gosta de gente que nem você. Foi meio que irônico da parte dela. Ela falou isso me avisando, mas ao mesmo tempo me ameaçando. Sutilmente deu para perceber uma ameaça nisso tudo. Não era um pedido, era meio que uma informação, uma ordem, não sei. Cara, fiquei apavorado mesmo. Eu já falei, nossa, tô no inferno, sei lá, tô tendo um pesadelo. Vai ver que eu dormi e não percebi. É difícil explicar, Luciano. É só se alguém do seu canal já passou por isso, de você estar numa situação que não faz sentido, que você não entende. Uma situação que ninguém passou igual. Não é igual ser assaltado, que todo mundo já foi, não é igual fazer uma operação, que todo mundo já foi. É uma coisa fora da realidade, fora do comum. Luciano, isso é Sete Além, essa sensação horrível. Eu perguntei para ela imediatamente, na hora, assim, eu falei, que lugar é esse? Ela já tinha dito Sete Além, mas eu perguntei de novo, meio querendo impor a minha voz de adulto em cima da menina. E eu pensei, ela vai ter que me responder, né? Eu sou um adulto exigindo uma resposta. Ela não respondeu, como se ela deixasse claro que ali eu não era nenhuma bosta ali dentro. Ela continuou me olhando sem expressão nenhuma, só me observando. Luciano, não tinha mais ninguém na rua. Nenhuma porta abriu, nenhuma janela se mexeu. Só que do nada eu tive a certeza que eu estava sendo observado pelas casas, como se dentro das casas olhares estivessem me espreitando, sabe? E aí a menininha continuou olhando, esperando uma reação minha. Como eu não falei nada, ela falou assim: eles estão te vendo. Daqui a pouco eles vão sair de casa. Só isso. E essa frase casou muito com o que eu estava sentindo. Que eu estava sendo vigiado ali, que ali tinha um monte de gente, um monte de coisa que podia parecer gente. Bom, não teve grito, não teve correria, mas eu também não esperei para ver mais nada. Virei o corpo e voltei para a porta metálica. Entrei correndo no galpão, puxei a porta com força e bati. Fiquei alguns segundos ali parado, ofegante, rezando,
tentando entender se Deus tinha me colocado uma lição ali, uma missão, uma prova, não sei. Então, eu reparei que o galpão estava normal atrás de mim, a parte interna. Pessoas trabalhando, funcionários andando, empilhadeira rodando, barulho de metal sendo mexido, movimentado. O encarregado veio até mim, me olhou e perguntou por que eu tinha demorado tanto, onde eu tinha ido. Eu falei, não, fui só ali, cara, mas eu vi um negócio assustador e eu voltei correndo. Ele falou, cara, tudo bem, mas você ficou 3 horas fora. Você foi para onde? Você não foi para casa não, né? Porque eu moro na Zona Leste, que é onde fica o galpão. Então ele perguntou se eu tinha ido para casa, porque já tinha se passado 3 horas. Eu dei risada achando que ele tinha exagerado no tempo. Peguei meu celular, que estava no bolso, e olhei e mostrei para ele. Falei, aqui ó, faz 6 minutos que eu saí. Ele olhou para o meu celular e falou, esse seu celular tá com o horário errado. Estranho, tá mostrando na hora errada. Olha lá, e apontou para o relógio do galpão, que é um relógio que fica na parede. E realmente, tinham se passado 3 horas. Nessa pequena brincadeira de passear em Sete Além, eu perdi 3 horas da minha vida. Eu tinha aberto aquela porta pouco depois das 2 da tarde. Quando eu voltei já era 5h30. Para mim, do momento em que eu atravessei até o momento em que eu voltei, era 5, 6 minutos, vai, de verdade. Eu voltei lá imediatamente para conferir o pátio. Era o pátio de sempre, concreto rachado, muro lateral com grafite antigo, caixa de energia externa presa na parede, nenhuma rua de terra, nenhuma casa velha, nenhuma garotinha, nenhuma vila sobrenatural, nada de Sete Além. Terminei o serviço no automático, zumbi, só esperando porque eu ia ter que falar com o RH ainda, por conta desse meu sumiço. Não contei para ninguém esse detalhe, pro RH muito menos. Pensei em problema de percepção, de saúde, algum tipo de estresse, mas não havia histórico meu de nada disso, nem de desmaio. Nunca passei por coisas assim, pressão baixa, nada. Eu não uso remédio controlado, eu não bebo. Enfim, eu estava sóbrio, estava tranquilo, não sei por que eu fui para lá. O que mais me marcou foi a naturalidade da fala da menina, dizendo que eu estava em Sete Além, como se aquele lugar tivesse um nome oficial, como se eu tivesse invadido uma coisa que eu não pertencia. Desde então, eu nunca mais fiquei com a guarda baixa. Eu vou no banheiro, eu penso se eu estou em Sete Além. Eu fico todo momento olhando, porque o meu maior pesadelo é ir para lá de novo, e eu acho que se eu for, eu não volto mais. Eu sempre ouvi histórias de Sete Além, conheço muito o assunto. Já vi vários canais, o seu canal, já vi cortes seus em vários lugares. Nunca imaginei que um dia eu estaria te contando isso. Um abraço do Otávio. E esse foi o primeiro relato de hoje, um relato em que o Otávio foi fisicamente para Sete Além, bem assustador, né? Isso responde o que é Sete Além? Talvez. Tivemos uma dica, mas vamos ver o próximo relato, se ele não fala para a gente certinho Sete Além o que é, tá bom? Vem comigo. E o segundo relato de hoje se chama Sem Continuidade, começa mais ou menos assim. Luciano, eu sou analista de sistema. Pode me chamar de Marcos, não é meu nome verdadeiro. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acredita em dimensão paralela, mas eu comecei a ter um pesadelo recorrente há cerca de 1 ano. Não era um sonho aleatório que eu mudava de cenário de vez em quando. Era sempre o mesmo, como se eu estivesse voltando para um ponto fixo. A primeira vez que aconteceu, eu me vi caminhando por uma praça que eu não reconhecia. Não parecia nenhuma praça do bairro daqui. O espaço era amplo, organizado, com caminhos de concreto dividindo áreas de grama baixa. No centro tinha um monumento alto, feito de algum tipo de pedra clara, mas eu não conseguia identificar que monumento era esse e nem o que ele representava. Não era uma estátua de uma pessoa conhecida, mas era algo religioso. Não era uma forma concreta, era um símbolo abstrato, vertical, que parecia deslocado do resto. Eu caminhei pela praça sem saber o que eu estava procurando, diferente de sonhos comuns em que a gente flutua ou muda de lugar sem perceber. Não, lá eu andei passo a passo e senti o peso do meu corpo. Parecia um sonho muito real. Parecia que eu estava acordado. Cada passo exigia movimento mesmo, normal, muscular. Eu senti cansaço,
nas pernas, como se eu estivesse realmente andando. Não era exagerado não, tá? É verdade. O chão tinha resistência. O banco era firme quando eu sentava. Era um sonho, mas funcionava como um ambiente físico. Na primeira noite, eu caminhei ao redor do monumento, dei uma voltinha nele e acordei. Fiquei com a sensação de que tinha faltado algo, mas eu deixei para lá. Só que dias depois, o mesmo sonho aconteceu de novo. Eu estava novamente na praça, na mesma praça, no mesmo horário que parecia ser fim de tarde, embora o céu não tivesse cor definida. Eu sabia que eu já tinha pisado ali antes, e isso me incomodou porque todos os sonhos estavam normais, mas esses sonhos desse lugar eu tinha a sensação de consciência e eu lembrava, como se tivesse uma continuidade. Na terceira vez que eu sonhei com isso, eu resolvi prestar atenção nos detalhes, porque eu já estava ganhando confiança. Tinha uma grade metálica cercando parte da praça. Não era uma grade alta não, tá? Dessas usadas para delimitar áreas públicas, era mais baixinha. Quando eu caminhei próximo dela, eu acabei raspando meu braço numa das hastes. Eu senti uma dor leve no contato. Eu nunca tinha sentido dor no sonho. Não foi nada dramático, tá? Mas suficiente para eu olhar meu braço no próprio sonho e perceber um arranhão. E é estranho também acontecer em sonho, de você ver tantos detalhes assim. E nessa noite mesmo, nesse sonho, eu vi a mulher. Ela estava em pé, de costas para mim, olhando o monumento, como se observasse um símbolo religioso. Ela não parecia nem jovem nem velha, vestia roupas simples, nada que chamasse atenção. Eu me aproximei dela, sem saber por quê. Porque ela foi a primeira pessoa que eu vi nesse sonho. Eu não me apresentei para ela e nem ela para mim. Eu só virei para ela e falei: onde eu tô? Que lugar é esse? Ela não se virou para mim. Ela continuou olhando para a pedra e só falou assim: você já sabe, isso aqui é Sete Além. Eu não tinha pensado nesse nome antes, mas eu já conhecia a lenda de Sete Além. Eu não tinha lido nada recentemente sobre isso para estar influenciado, mas no sonho eu entendi na hora. E ela respondeu assim: você insiste em voltar todas as noites? Essa frase me marcou mais do que qualquer outra coisa, porque eu perguntei quando eu tinha vindo antes. E ela apenas repetiu que eu sempre volto em todo pesadelo, todo sonho, né? Ela falou: sempre você vem para cá, sempre que você se deita. Ela não usou nem a palavra sonho, nem pesadelo, mas ela disse quando eu me deito. Eu tentei argumentar, mas as palavras começaram a falhar. Não era como um pesadelo comum onde surge perseguição ou algo ameaçador. Foi uma conversa simples com uma entidade de Sete Além. Ela não parecia hostil, mas ela falava de uma maneira séria e seca. Depois disso, eu fui me afastando dela, caminhei novamente em direção à grade. Quando eu despertei em casa, Luciano, na minha cama, eu estava suado com a sensação clara de que tinha passado muito tempo andando. E foi aí que me veio um detalhe que me fez perder a tranquilidade. Eu senti uma ardência no braço. Acendi a luz do quarto e vi o arranhão superficial exatamente no ponto onde eu tinha me arranhado no sonho com Sete Além. Eu tinha raspado na grade metálica. Não era um corte profundo, não estava sangrando, mas era recente. Eu moro sozinho, não tenho gato, não tinha feito nenhum esforço físico naquele dia, nada para justificar aquilo. Eu passei a semana inteira tentando encontrar uma explicação lógica. Pensei que talvez eu tivesse me arranhado em algum lugar e o cérebro apenas encaixou o detalhe no sonho. Só que o padrão de repetição da praça continuou por mais algumas noites. Sim, o pesadelo persistiu. Sempre o mesmo espaço, sempre o mesmo monumento e aquele banco ali. Em nenhuma dessas vezes houve perseguição, grito ou nada de terror. O que me deixava inquieto e me fazia acordar mal não era exatamente o pesadelo em si, porque o cenário não
reiniciava, isso me incomodava. Era como se tivesse uma continuidade, como se eu estivesse retornando para o mesmo lugar, mas em momentos diferentes. Um lugar que continuava existindo, mesmo quando eu não estava lá. Por exemplo, sonhos, eles param de existir quando você não está sonhando. Mas lá não. Lá era como se, quando eu voltasse para lá, eu só acompanhava um lugar que realmente existia. Quando eu saía e acordava, o lugar continuava existindo. Depois de 2 semanas, os pesadelos pararam. Nunca mais eu vi aquela praça nem a mulher. Nunca mais eu escutei a palavra sete além em sonho até agora. Eu não mudei a minha vida por causa disso não, tá? Continuo trabalhando, vivendo normalmente. Mas desde então eu tenho receio de ter outro pesadelo tão real quanto aquele. Não pelo medo de ser perseguido, mas pela chance de acordar novamente com alguma marca física que eu não consigo explicar. Porque se um simples arranhão veio comigo para cá, e se fosse algo grave? Eu continuo sendo cético, eu ainda procuro explicações racionais, mas a sensação de ter caminhado várias vezes em Sete Além é algo que eu não consigo encaixar em nenhum sonho. Eu acho que realmente eu andei em Sete Além, mas foi em sonho. Um abraço do Matheus. O que é Sete Além? Não adianta. Sempre é um pedacinho, sempre é alguém, uma coisa estranha, sempre é uma maneira bizarra de você pisar lá. O primeiro cara tinha ido atravessando uma porta. Esse foi em sonho. Comenta o que você achou e vamos para o terceiro, porque são 7 relatos que respondem o que é Sete Além. Vamos para o terceiro relato agora. E o terceiro relato se chama O Elevador que Não Parou. E ele começa mais ou menos assim. Salve, salve, Luciano, eu sou o Vitor, de 41 anos. Foi num fim de tarde que eu tinha acabado uma reunião no 14º andar de um prédio comercial antigo, daqueles com fachada de concreto, com janela estreita. O elevador de lá não era moderno, tá? Mas também não era totalmente velho e ultrapassado. Tinha painel digital simples, portas de metal, nada de espelho exagerado ou iluminação muito chique. Eu apertei o botão do térreo e fiquei esperando a descida normal. No começo estava tudo normal dentro do esperado. O painel indicou 13, 12, 11. A cabine não fazia barulho diferente, não tremeu, não apagou a luz. Só que quando passou pelo primeiro andar, o visor não marcou T. Ele marcou 0 e continuou descendo. Em seguida apareceu -1, depois -2. Eu conhecia bem aquele prédio. Ele não tinha subsolo acessível ao público, muito menos andares negativos em sequência. Ainda assim, o elevador continuava. -4, -5, com o botão constantemente como se estivesse obedecendo um trajeto programado. Eu novamente apertei o botão do térreo, tentando voltar para o 0, para o T. Apertei até o botão do 10º para ver se ele subia de uma vez. Apertei qualquer outro botão. Nenhum respondeu diferente. A cabine não ligou para o que eu apertei, só ficou aceso, mas ele continuou descendo. E o painel marcou -7. Depois ficou apenas um traço piscando e a sensação de descida, até que a sensação parou de maneira suave, sem tranco, e a porta se abriu. Do outro lado, quando abriu a porta, não era garagem. Eu pensei que ia ser uma garagem, subsolo incrível. Mas não tinha depósito, não tinha área técnica, não tinha motores. Havia um corredor longo, iluminado por lâmpadas fluorescentes bem fraquinhas. O chão era de piso claro, mas bem gasto, sabe? As paredes tinham portas alinhadas, como se fossem salas de atendimento ou consultórios. Nenhuma placa indicativa clara, apenas números simples nas portas. Eu dei 2 passos para fora para sair e pedir ajuda, tentando entender se aquilo era parte estrutural do prédio que eu desconhecia. Assim que eu pisei no corredor, a porta do elevador fechou atrás de mim sem que eu apertasse nada, se bem que eu já tinha apertado um monte de botão lá dentro. Acho que ele ia cumprir ali
todo o itinerário que eu apertei que nem um desesperado. Então eu ouvi o som do motor se afastando, como se ele estivesse subindo para os andares que eu apertei. O silêncio que estava naquele corredor foi quebrado pelo som que veio de uma das salas. Não era uma conversa comum, eram gritos abafados, não contínuos, mas intercalados. Também tinha um ruído metálico repetitivo e agudo, semelhante ao som de instrumento de dentista, sabe? Ficava fazendo e parava, fazia e parava, como se tivesse um consultório ali mesmo. Não era um barulho ensurdecedor, mas era constante e chato. Eu fiquei parado por alguns segundos tentando decidir se aquilo poderia ser um centro médico instalado no subsolo. Só que não fazia sentido. Não havia recepção, não havia identificação, como também não havia circulação de pessoas. A iluminação do corredor piscava, era falha, fraca, irregular, mau contato. Eu caminhei mais para frente ali alguns metros, mas não por coragem, não porque eu sou machão, mas por necessidade de entender onde eu estava e pedir ajuda. De repente, achar umas escadas e subir correndo para o andar 0. À medida que eu avançava, os sons iam ficando mais nítidos, sabe? Batidas secas, como se uma coisa tivesse sido pressionada contra uma parede, sei lá. Os gritos não eram histéricos, eram contidos, quase como quem tenta falar, mas está com a boca impedida, sabe? Eu continuei avançando e só parei quando eu percebi que no final do corredor uma coisa estava ocupando aquele espaço. Não veio correndo, não teve explosão de movimentos. Foi como se uma massa escura e irregular começasse a preencher o vão do corredor. Primeiro eu vi braços. Não 2, não 4. Eram muitos braços longos, de formatos diferentes. Alguns mais finos, outros mais grossos, todos se movendo de maneira independente numa massa que vinha no meio do corredor. Esses braços se estendiam pelas laterais das paredes, andando, tocando as portas, arrastando pelo chão, passando pelo teto. Era muito braço, como se fosse uma massa, uma bola só feita de braços. Eu não vi pernas e eu não vi nada mais. A parte inferior não estava visível, como num corpo humano normal. Era como se aquela estrutura inteira fosse sustentada apenas pela massa de braços que se apoiavam e se movimentavam e tinham acabado de virar a esquina no fim do corredor. Então ela surgiu e eram centenas de braços de vários tipos se apoiando no chão para caminhar, para fazer aquela estrutura, aquela esfera de braços vir na minha direção. E aí, numa das piscadas da luz do corredor, eu consegui ver melhor o meio daquela criatura, desse ser cheio de braços, o centro da formação. Entre os braços tinha um rosto humano, um rosto, isso mesmo, não era um rosto deformado, era um rosto normal, de um homem branco, aparentemente bem cuidado, barba bem feita, sorriso fixo. Ele usava um chapéu e óculos escuros. O contraste entre a aparência comum do rosto e o resto do corpo, que eram só braços, me deixou desorientado. E ele não falou nada, ele só sorria enquanto ele era trazido pela massa dos seus próprios braços e ocupava todo o corredor. Eu não esperei para ele chegar perto não, eu virei imediatamente e corri de volta para o elevador. O elevador tinha que voltar. Eu cheguei lá, fiquei apertando o botão e do nada a porta estava aberta. Ela abriu assim que eu apertei o botão. Como se esperasse que eu chegasse, sabe? Tivesse me aguardando. Eu entrei e comecei a apertar qualquer botão disponível. Eu precisava sair dali antes que aquele monte de braços chegasse. Não importava o andar, não importava o número, eu só queria sair dali. A cabine do elevador começou a subir num movimento tranquilo, movimento normal. O painel voltou a marcar andares positivos, 3, 4, 5 e por aí foi, até o 12. Em poucos segundos a porta abriu no 12, eu apertei o 0 e o elevador começou a descer para o térreo. Havia várias pessoas entrando e saindo normalmente do prédio na hora que o elevador abriu no térreo. O porteiro estava lá,
na guarita dele ali, dando entrada, distribuindo crachás. A rua na frente estava movimentada como sempre, e eu saí do elevador com as pernas moles. Olhei para o relógio do celular, tinha se passado 2 horas nessa brincadeira, desde que eu tinha saído do andar, tinha saído da reunião. Para mim, esse meu medo todo, esse pesadelo, essa situação infernal, diabólica, Luciano, durou apenas 4 minutos, mas no mundo verdadeiro foram 2 horas. Minha confusão mental foi forte, eu tive que ser medicado e eu passei uma semana ali sendo tratado porque ninguém estava acreditando. Eu tive que fazer exame para ver se eu não tenho esquizofrenia. Fiz vários testes e passei por psicólogos e psiquiatras. Eu até fiquei internado em observação psiquiátrica porque não tinha explicação e eu não tive um diagnóstico fechado além dessa crise dissociativa aguda. Hoje eu faço acompanhamento médico e tomo remédio, tá? Tomo medicação para ansiedade. Eu não voltei mais naquele prédio, para você ter uma ideia. Não procurei saber se existe subsolo. Eu sei que alguém pode dizer que foi um surto, alucinação, estresse acumulado. Pode ser. Eu sei que eu não consumo nada de terror, aquela coisa que eu vi. Não pode ser fruto da minha imaginação, porque eu nem tenho boa imaginação. Eu sei que o elevador desceu além do que existia e me mostrou um corredor assustador e escuro com um ser inexistente vindo na minha direção. E os outros andares? Que criaturas que será que existem ali? Desde então, eu tenho medo quando eu entro em qualquer elevador. Eu prefiro entrar sempre acompanhado. E essa é a minha vivência, meu relato real com Sete Além. Um abraço do Vitor. E esse foi o terceiro relato, o relato do Vitor. O que você achou? Gostou? Então me diz aí, até agora, qual você gostou mais? O 1, o 2 ou o 3? Porque agora a gente vai começar o quarto relato e fica aquela questão no ar. 1, o que é Sete Além? E 2, você já deixou seu like? Vem comigo. E o quarto relato se chama O Ônibus que Não Estava no Mapa. Luciano, eu sou o Lucas, moro na zona norte de São Paulo. Eu atuo como técnico na área de aparelhos médicos. Naquela noite, mais ou menos umas 10 da noite, eu estava parado no ponto de ônibus perto da Inajar de Souza, esperando uma linha que passa ali naquele horário. O ponto é simples, iluminado por um poste que não ilumina muito bem. Eu estava mexendo no meu celular, respondendo mensagens sem prestar atenção ao redor. Eu não escutei freada forte, não ouvi buzina. Quando eu ergui a cabeça, o ônibus já estava na minha frente com a porta aberta. Eu entrei no automático, passei o bilhete, sentei no primeiro banco vazio que eu encontrei e voltei a olhar o celular. Só que depois de alguns minutos eu percebi que eu não tinha olhado o número da linha. O letreiro da frente estava apagado. Eu achei estranho, mas pensei que pudesse ser um defeito, desse veículo especificamente. O ônibus estava ali, com alguns passageiros espalhados pelos bancos. Pessoas comuns, homens e mulheres de diferentes idades, roupas simples de quem está voltando do trabalho ou da faculdade. Ninguém conversava. Não havia aquele barulho típico de gente falando ao telefone ou trocando ideia, ninguém ouvindo música, graças a Deus. Era um silêncio comum, sem ruído de conversa. Comecei a notar que o trajeto não fazia sentido, não estava batendo com o que eu conhecia. E nessa hora eu pensei, pronto, peguei o busão errado. Em vez de seguir pelas avenidas iluminadas da região, o ônibus foi entrando cada vez mais em ruas escuras e estreitas. Eu nem sabia onde ele achava essas ruas, porque ele entrou numa ruazinha, seguiu um pouco, já virou à esquerda em outra, seguiu um pouco à direita em outra, desceu outra rua, entrou à esquerda em outra de novo. Então foram aparecendo pequenas ruazinhas e ele foi entrando. De boa, sem explicação. Que itinerário era esse, Luciano? As duas teorias com as quais eu trabalhava na minha cabeça eram: peguei o ônibus errado ou ele está desviando de alguma obra, algum evento, sei lá. Continuei sentado mais um pouco, tentando identificar algum ponto conhecido na rua, De repente, se eu estivesse numa região próxima, descia e tomava outro ônibus. Foi quando as casas começaram a desaparecer. Primeiro, as construções foram ficando mais espaçadas. Uma casa aqui, duas, uma de novo. Depois, simplesmente não havia mais prédio nenhum.
Eu olhava pela janela e via um terreno aberto, como se a gente estivesse saindo da cidade. Não havia iluminação pública regular. A luz vinha do próprio ônibus. Eu estranhei. O ônibus parecia que estava numa área rural, a gente estava indo para o interior, parecia que a gente estava numa estrada. O motorista não anunciou nada, só continuou seguindo e não teve mais nenhuma parada em nenhum ponto. Em questão de minutos, e eu juro para você, o ônibus estava no meio do que parecia ser uma área rural. Não era estrada asfaltada. O veículo começou a chacoalhar muito, como se estivesse passando por terrenos irregulares. Tipo, não havia nem estrada mais. Pelas janelas eu comecei a olhar e vi umas árvores altas e espaçadas, como se a gente estivesse atravessando um trecho de mata. Não fazia sentido geográfico onde a gente estava. Não existe mato daquele tipo nessa região. Os passageiros não estavam nem aí, continuavam olhando para frente, de boa. Alguns mexiam nas suas coisas, ninguém estava ligando, ninguém estava incomodado nem perguntando nada. Depois de um trecho de árvores, a paisagem mudou de novo. Não havia mais mata fechada, era um descampado enorme, plano, que se estendia até onde a vista alcançava, tipo, como se o ônibus estivesse passando no meio de uma fazenda, no meio da escuridão, sem luz nenhuma, só a luz dos faróis. Pensa nisso. A escuridão ali não era da cidade à noite, era uma ausência de luz mesmo muito forte. Não tinha poste, não tinha nada para fazer uma luzinha pequena. Nesse momento, eu vi uma coisa do lado de fora do ônibus. No meio do descampado, comecei a enxergar pessoas. Isso mesmo, pessoas correndo. Eram várias pessoas correndo, Luciano, não uma ou duas. Eram assim, 8 pessoas, 10, correndo em direções diferentes, como se estivessem tentando alcançar o ônibus. Sabe, tipo filme de zumbi? Elas se vestiam roupas velhas, rasgadas, algumas estavam largas demais no corpo e as pessoas estavam abatidas, descabeladas, sujas. E elas vinham todas em direção ao ônibus, desesperadas, tentando alcançar mesmo. E elas estavam com essa roupa gasta, usada e todas descalças. Elas tentavam se aproximar do ônibus, mas o ônibus seguia em frente e as pessoas dentro do ônibus, tirando eu, estavam de boa, ninguém ligava. Só eu ali vendo aquelas pessoas correndo atrás do veículo. Ah, detalhe, elas não estavam com caras de zumbi de filme, não, estavam só com um olhar desesperado mesmo. As pessoas que estavam mais próximas, correndo atrás do ônibus, levantavam os braços e chacoalhavam, pedindo para o ônibus parar, tipo pedindo ajuda ou dando sinal, como se tivessem perdido o ônibus, como se elas estivessem naquele descampado e soubessem assim: em algum momento aqui vai passar o ônibus. Só que elas não sabiam onde, porque não tinha estrada. E aí elas viram de longe o ônibus vindo, correram atrás para pedir ajuda. Eu acho que é uma teoria. Como as pessoas acho que foram pegas de surpresa, nenhuma conseguiu nem alcançar o ônibus, nem tocar na lataria. Nessa hora foi demais para mim. Eu levantei do banco e fui até a parte da frente. Peguei e perguntei pro motorista onde a gente estava. Falei: motora, que lugar é esse? Ele não respondeu na hora. Continuei insistindo: pô, senhor, pode me falar onde a gente está? Esse aqui não é a linha tal? Perguntei para ele. Disse que aquele trajeto não era normal para ele fazer, tal, né? Tentei dar um jeito ali dele me dar alguma informação. Foi quando ele se virou lentamente na minha direção, olhou para mim em tom irritado e falou: droga, embarcou errado. Senta lá que eu vou te levar de volta. Foi isso que ele falou, Luciano. Essa foi a explicação dele. A frase foi dita como quem comete um erro operacional, uma besteirinha, tá? Não foi uma ameaça, não. Eu senti uma tensão enorme, então aquilo era normal para ele. Eu perguntei: mas como assim embarcar errado? Onde a gente tá? Ele virou a cara, não respondeu mais nada. E eu tive a impressão de que se eu perguntasse, ele ia gritar comigo. Voltei para o meu banco chateado e as pessoas ficaram me olhando assim, tipo, olha lá o cara que veio errado. Tipo isso mesmo. Eu voltei, não olhei mais para o meu celular, fiquei observando pela janela enquanto as pessoas do lado de fora estavam cansando ali de tentar alcançar o ônibus no escuro. Algumas foram ficando para trás, outras apareciam ali mais perto na frente, tentando alcançar. Devia ter, sem brincadeira,
No descampado inteiro, umas 200 pessoas, porque poucas se aproximavam. Mas dava para ver na escuridão muitas cabeças de pessoas vindo, sabe? Uma coisa assustadora. E o mais interessante é que elas não desistiam daquilo, elas queriam pegar o ônibus, literalmente pegar o ônibus. Em poucos minutos, o ônibus começou de novo a fazer curvas fechadas. Não parecia uma estrada regular, o movimento lateral era forte, como se estivéssemos contornando obstáculos que só o motorista via. Depois de mais algumas manobras, o terreno foi ficando reto, o ônibus parou de trepidar, parou de chacoalhar. De repente, pela janela, eu reconheci a iluminação urbana. Poste, asfalto, prédio no fundo, o ônibus foi reduzindo a velocidade e parou exatamente no ponto onde eu tinha embarcado. No meu ponto mesmo, não sei como. A porta abriu, ele não falou nada, ninguém falou nada, eu desci sem olhar para trás. O ponto estava igual, me esperando, o poste estava lá, do mesmo jeito, com aquela luz fraca, a calçada rachada, o mesmo banco ali, tudo a mesma coisa. O ônibus então fechou a porta e seguiu em frente, foi embora, e eu não consegui enxergar o nome da linha, o número, da linha. E aí ele virou uma esquina e eu não vi mais nada. Eu esperei o próximo, que chegou minutos depois, eu entrei, comentei até com o motorista, falei, cara, eu entrei no ônibus aqui que me levou para um lugar muito esquisito. Ele respondeu assim, ah, você também? Só isso. Voltou a trabalhar porque não pode ficar conversando com o motorista. E aí eu nunca mais tive essa experiência de novo, nada parecido, eu nunca mais fui para esse lugar. Mas estudando um pouco pela internet, eu descobri o tema Sete Além. E eu sei que esse ônibus, Luciano, me levou para Sete Além, igual o seu ônibus estava te levando. Não é incrível? Se puder, conta esse meu relato e me avisa quando for contar. Até mais, Lucas. E esse foi o quarto relato que nos responde ou não? O que é Sete Além? Sete Além o que é? Sete Além o que é? Mas não respondeu porque as respostas existem e estão em todo lugar, cabe a gente enxergar. Então, você já sabe o que é? Escreve aqui nos comentários. Se não sabe, aguenta que tem mais 3 relatos, o 5, o 6 e o 7. Já deixou o like? Já, né? Eu tenho certeza. Então agora é hora de deixar o hype nesse vídeo e vem comigo para o quinto relato de hoje. E o relato número 5 se chama A Rua que Não Existe no Centro. Olá, Luciano, meu nome é Henrique. O que eu vou te contar aconteceu numa tarde de quarta-feira no centro de São Paulo. Não era madrugada, tá? Era horário comercial. A Praça da Sé estava cheia de ambulante de trânsito. Eu tinha saído de uma loja de material de escritório perto da Praça da Sé mesmo. Eu costumo resolver muita coisa a pé na região, porque eu conheço as ruas de cor. A ideia era simples: virar à direita, atravessar 2 quadras e pegar a rua direita para seguir até o metrô. Quando eu virei a esquina, eu percebi que a rua não estava como eu deveria, não. A princípio, eu achei que eu tivesse confundido o caminho. Era uma rua larga, movimentada, cheia de gente andando de um lado para o outro com sacola, com pasta, trabalhadores. Tinha loja aberta, vitrine, placa, tinha motoboy, carro, taxista, tudo normal. Gente entrando e saindo dos comércios. Não era um cenário vazio e assustador, não era um lugar abandonado e quebrado. Era o centro de São Paulo movimentado como qualquer outro. O problema é que eu, que conheço aquilo muito bem, não reconhecia nada. As fachadas dos prédios eram antigas, como são as do centro mesmo, mas não no estilo histórico preservado que a gente vê ali perto do pátio do colégio. Eram construções com pintura desgastada, janelas estreitas e letreiros em tipografia que lembravam uma coisa meio anos 60, 70, sabe? Algumas placas tinham letras desenhadas à mão, outras tinham fontes que eu nunca vi em loja moderna. Eu olhei para trás achando que eu tinha errado a esquina. De repente entrei numa ruazinha ali que eu não tinha o costume de entrar. A rua por onde eu tinha vindo não estava mais visível. Sumiu. Eu tinha vindo por uma rua que tinha desaparecido. O cruzamento parecia diferente do que eu lembrava e levava para outros lugares iguais a essa rua que eu estava. Ou seja, eu estava em outro mundo. Continuei andando, tentando identificar algum ponto. Encontrei uma loja chamada Armarinhos Progresso.
outra chamada Casa Sete Irmãos, e uma farmácia com um nome que eu nunca vi em rede nenhuma. Nenhuma marca famosa, nenhuma loja grande, nenhum banco famoso, nenhum café conhecido. Tudo lugar desconhecido. As pessoas circulavam e pareciam gente comum. Trabalhadores, senhoras com sacola, jovens conversando, voltando, indo de algum lugar. Nada fora do padrão. Só que ninguém demonstrava estranheza por estar ali, só eu. Eu peguei o celular e abri ali o Google Maps. O mapa mostrava a minha localização na Sé, parado, mesmo comigo andando. E os traçados das ruas não correspondiam ao mapa. Eu entrava numa rua que no mapa não existia. Muito estranho. Eu comecei a perceber que algumas vias simplesmente não apareciam mesmo no aplicativo. Até que a setinha que indica a minha posição ficou girando, girando, como se o sistema não conseguisse localizar o meu ponto. Eu achei que aquilo fosse uma falha de sinal, continuei andando. Depois de 2 quadras andando numa cidade que eu não estava reconhecendo, eu entrei numa papelaria para pedir informação. Era uma loja estreita com balcão de madeira e prateleiras altas cheias de caderno e envelope. Não parecia cenográfica, não parecia nada ruim ou assustador. Era um comércio funcionando há anos. A capa de um dos cadernos próximo ao balcão era um grupo de heróis, mas eu nunca vi aqueles heróis. Não era Vingadores, X-Men, não era Liga da Justiça, Quarteto Fantástico, não era nada que eu vi. Eu não sou o maior conhecedor de quadrinhos, de heróis, nem de filmes de herói, nem gosto tanto. Eu sei só esses que estão na moda, mas aqueles heróis ali eu não conhecia. Tudo bem, poderia ser uma marca genérica com heróis fake, mas isso já me causou estranheza, porque o cara estava expondo no balcão. Eu me aproximei no balcão e cheguei num atendente, que era um rapaz novo, assim, 18 anos no máximo. Eu falei, cara, como que eu faço para ir daqui até a rua direita, para pegar a rua direita de novo? Ele nem levantou o olhar para me ver, ele estava grampeando umas coisas lá, ele só bufou de tédio, assim, e respondeu assim: aqui não tem rua direita, você está em Sete Além. E continuou grampeando. Ele falou sem ironia, sem sorriso, como se ele estivesse dando uma informação de um bairro: aqui não tem rua direita, você está em Sete Além. Eu perguntei onde era a Praça da Sé. Me aponta só o lado da Sé, por favor. Ele disse: aqui não tem Praça da Sé, você está em Sete Além. E apontou para fora e comentou que se eu quiser voltar para minha parte, era melhor não andar muito. Eu não entendi. E aí ele repetiu: se você andar muito, você não volta para sua parte. E nessa hora ele levantou o olhar e me olhou assim, meio que me dando um conselho. Ele era normal, tá, Luciano? Ele não tinha asa, nem garra, nem dente de vampiro, nem olho verde, nem pele, sei lá como são as pessoas de Sete Além que você fala no seu canal. Ele não falou nada disso, ele não tinha nada disso. Mas ele me olhou sério e me aconselhou: não fica andando muito. Quem anda muito nunca mais volta. Para mim, algo não estava se encaixando. Eu agradeci, saí da papelaria, continuei andando pela rua tentando achar um ponto que eu reconhecesse, principalmente no alto, para ver grandes prédios. Continuei passando por lojas com nomes que eu nunca vi. Algumas vinham com vitrines com produtos antigos, como se o comércio tivesse parado no tempo. Outras vendiam eletrônicos comuns, ou pelo menos muito parecidos, e com marcas que não constam em nenhuma loja que a gente já viu aqui no nosso mundo, tá? Eu tentei ligar para um colega de trabalho, que também fica ali na região. A ligação não completava, como se meu celular não se comunicasse com as torres dali. O celular não mostrava sinal nenhum. Depois de caminhar mais algumas quadras, eu comecei a ver gente falando no celular, mas o meu ainda não funcionava. Só o delas, que era daquela região mesmo. Eu fiz o seguinte, eu falei, quer saber? Se o rapaz falou para eu não andar muito, significa que se eu voltar é como se eu não tivesse saído do lugar. E eu voltei pelo mesmo trajeto que eu acreditava ter feito. Dobrei uma esquina à esquerda, depois outra à direita, tentando refazer mentalmente os meus passos. Aí, ao virar uma terceira esquina, eu vi novamente a fachada de um prédio que eu conheço muito bem.
É uma agência bancária conhecida exatamente no lugar que sempre esteve. A movimentação era a mesma, não aumentou nem diminuiu. Uma cidade era a continuação da outra. Pessoas de lá com certeza vinham para cá sabendo que estavam vindo para resolver alguma coisa. E tinha ambulantes com produtos atuais, placas modernas, barulho comum do centro de São Paulo. Eu olhei para trás esperando ver a rua estranha que me levou para Sete Além, mas ela não estava mais lá. Tinha só um cruzamento comum. Quando eu tive oportunidade, eu fiz pesquisas. Pesquisei os nomes das lojas que eu vi naquele outro mundo. Nenhuma existe. Algumas existem, mas é um comércio pequenininho em outro estado, não é aquela lojona que eu vi, só tem o mesmo nome. Pesquisei variações, procurei por mapas antigos, sem referência. Eu continuo indo ao centro normalmente, é meu trabalho. Eu não deixei de trabalhar por causa disso, mas agora eu presto mais atenção antes de entrar numa rua. Só que eu confesso para você que eu torço para esse fenômeno acontecer comigo de novo. Por quê? Porque não me deu tanto medo. Eu fiquei apavorado porque foi a primeira vez, mas ali não parecia um lugar hostil. Se eu for de novo, eu vou gravar tudo. Eu vou entrevistar pessoas. Eu vou perguntar, eu vou tentar trazer coisas de lá. Vai ser ótimo. Será que vai dar certo, Luciano? Um abraço do Henrique. E esse foi o quinto relato, o relato do Henrique. Eu achei muito legal, eu gosto de relatos em que Sete Além é uma extensão do nosso mundo. Eu lembro que bem no comecinho, quando eu comecei a falar de Sete Além na internet, porque eu já falava desde 94, antes da internet, mas na época da internet, no comecinho, eu recebi um relato de uns motoqueiros, motoboys, que cortavam caminho. Eles não cortavam de propósito, mas eles falavam assim: já quebrou minha moto, eu parei para perguntar e não conhecia nada e me falaram que eu tava, tipo assim, sabe? Bem legal. Você gostou? Comenta aqui e vem pro penúltimo relato que vai nos explicar o que é Sete Além. É o sexto relato. E o relato número 6 se chama O Paciente e começa mais ou menos assim. Oi, Luciano, eu sou a Helena. Eu sou fisioterapeuta, já falei com você algumas vezes, sim, é verdade. O trabalho que eu faço é numa clínica particular, prefiro não dizer a cidade. Eu atendo principalmente pacientes com dores crônicas na coluna e articulações. Eu sempre lidei com relatos estranhos no consultório, porque dor prolongada mexe com o psicológico das pessoas. Já ouvi de tudo. Teoria de energia, perseguição espiritual, castigo divino, traição, casal. Você não imagina as coisas que eu escuto. Dava para eu fazer um canal igual ao seu. Eu escuto, mas eu mantenho minha postura profissional. O caso que eu vou contar não começou diferente dos outros, mas terminou de um jeito que até hoje eu não consigo ignorar. Um paciente que tinha 52 anos. Vou chamá-lo aqui de Álvaro, tá? Não é esse o nome dele. Ele começou o tratamento comigo por causa da dor lombar persistente. Trabalhava como segurança terceirizado em prédios comerciais num bairro específico aqui. Era um homem calmo, educado, falava baixo e não demonstrava delírio evidente. Durante as primeiras sessões, nós conversávamos apenas sobre rotina, trabalho e família. Foi na quarta ou quinta semana de tratamento que ele começou a falar coisas fora do padrão. Ele disse quase como quem fala de serviço comum. Ele falou assim: "Você sabia que eu faço um trabalho extra?" Eu perguntei: o que você faz?" Assim, meio que só para dar atenção. E ele falou assim: "Eu sou atravessador." Eu falei: legal, você atravessa produto, o que você faz?" Eu perguntei o que significava, né, ser um atravessador, imaginando que fosse algum tipo de intermediação de negócio, coisa informal, bico. Ele respondeu que ajudava pessoas a atravessar para Sete Além. Falou o nome com naturalidade, como se ele estivesse mencionando um bairro. Eu não reagi com deboche, não. Eu perguntei o que ele queria dizer com atravessar. Ele explicou que existem passagens físicas em determinados pontos da cidade, mas que não eram permanentes. Segundo ele, eram corredores de estacionamento pouco usados, escadas de emergência raramente acessadas e até trechos específicos de galpões e de lojas e prédios comerciais. Ele disse que não bastava saber o lugar,
Era preciso saber o horário exato. Falava de janelas curtas de tempo, 5, 10 minutos, em que a passagem abria. Eu perguntei como ele sabia disso, e ele respondeu que aprendeu acompanhando outro atravessador mais velho, que já teria parado. Álvaro não falava num tom místico, não citava entidade, não mencionava ritual. Ele descrevia logística. Dizia que o pagamento era sempre antecipado porque nem todo mundo conseguia retornar. Quando eu perguntei o que acontecia com quem não voltava desse tal sete além, ele respondeu que simplesmente ficava do lado de lá, sem drama. Em uma das sessões, ele comentou que a maior parte das pessoas que procura por ele não queria uma aventura. A maioria, por incrível que pareça, queriam fugir de problemas. Problema financeiro, dívida, processo judicial, ameaça, problemas amorosos. Ele dizia que Sete Além não era para todo mundo, mas que alguns se adaptavam melhor lá do que aqui. Eu perguntei se ele próprio já tinha atravessado. Ele confirmou que sim, claro. Ele disse que ele fazia a travessia junto com o cliente na primeira vez, para garantir que a passagem estava correta. Depois, se a pessoa quisesse voltar, ele só orientava o ponto do retorno. E aí era com a pessoa. Perguntei como funcionava o retorno. Ele disse que era mais difícil do que a ida e que às vezes o horário não coincidia entre aqui e ali e aí já era. Repetiu mais de uma vez que era preciso disciplina para voltar, mais até do que para ir. Eu continuei atendendo normalmente, mas comecei a prestar atenção no padrão de fala dele. Não havia contradição evidente, não havia discurso confuso, ele lembrava datas, detalhes, horários. Uma vez ele comentou que um dos pontos mais usados era um estacionamento comercial numa avenida grande, e especificamente no corredor lateral que ninguém utilizava. E disse que ali, entre 2 e 2h10 da madrugada de terça-feira, as passagens se abriam. Pouco antes de interromper o tratamento, nas costas, ele me avisou que faria uma travessia maior. Eu perguntei o que significava isso. Ele disse que dessa vez ele não iria só para acompanhar alguém, mas para permanecer mais tempo lá do outro lado. Ele falou como quem planeja uma viagem, sabe? Na última sessão, ele pareceu tranquilo, não demonstrou ansiedade, comentou apenas que se não voltasse, foi bom me conhecer. Cerca de 3 semanas depois, a recepcionista comentou que o Álvaro não tinha retornado para as sessões que ele havia agendado comigo. Eu tentei contato com ele pelo telefone, não deu. Alguns dias depois, um familiar entrou em contato com a minha clínica perguntando se ele tinha falado alguma coisa, se sabíamos do paradeiro dele. Segundo essa pessoa, ele tinha saído de casa dizendo que ia fazer um trabalho noturno e não voltaria, porque ele tinha deixado claro para mim que ele não abria essa informação para a família, só estava contando para mim mesmo. Não havia registro formal de viagem, não havia movimentação bancária recente. O caso foi tratado como desaparecimento comum. Eu não relatei às autoridades o que ele me contava nas sessões, porque objetivamente era uma fala sem prova. Poderia ser fantasia, poderia ser metáfora mal elaborada, mas a naturalidade com que ele tratava o assunto sempre me incomodou. Desde então eu evito certos acessos isolados em prédios, porque eu tenho medo de cair lá acidentalmente, mas eu sei que se eu for, eu vou ter o meu amigo Álvaro para me trazer de volta. Se foi um delírio dele, ele foi muito convincente. Se não foi, eu prefiro não testar nada por enquanto. Beijos, Lu. Helena. E esse foi o 6º relato, um relato de um atravessador, de um coiote, de um cara que te leva para Sete Além. O que você acha? Todo mundo agora começou com essa moda de contar relato de atravessador, mas foi aqui a primeira vez que se ouviu há muitos anos. Bom, agora chegou a hora do último relato, vem comigo. E o 7º relato foi mandado pelo Abreu. O Abreu, ele é um cara que ele faz viagem astral, então não é um relato escrito. Ele me contou pessoalmente esse relato. E aí eu vou contar para vocês, é um relato curto, mas eu considero que esse relato também diz um pouco o que é Sete Além. Ele contou para mim o seguinte, que ele já tem a prática da viagem astral, que há muito tempo ele faz viagens astrais.
Ele medita ali, faz igual o Detetive Astral que nós temos ali, que é um outro canal que nós temos. Ele disse que ele sempre teve controle sobre as viagens. Ele sempre foi para lugares conhecidos, em que ele podia retornar quando quisesse, tudo certinho e equilibrado. Até o dia em que ele ouviu falar de Sete Além. E ele, a princípio, pensou que fosse uma egrégora, que fosse uma criação artificial, uma montagem humana. Ele falou: se for vai ser legal, porque eu vou lá, olho, eu vou estar superior a tudo aquilo, e qualquer coisa eu derrubo o lugar inteiro usando coisas simples, práticas simples. E aí um dia ele meditou ali, fez o procedimento e fez a viagem astral. Primeiro ele ficou um pouco no nosso mundo em formato de espírito, aí na forma de espírito, até que ele desejou ir para Sete Além, abriu um portal e foi. Aí ele disse que lá ele estranhou porque era muito denso e ele começou a andar. Ele falou: Luciano, eu não estava mais conseguindo voar, ou como diz o detetive astral, flanar. Fiquei andando por umas ruas e já fiquei preparado para voltar, para ir embora, para despertar, porque o lugar que eu não posso voar é um lugar que eu não tenho controle. Tentei fazer outras coisas ali, como atravessar paredes, e eu vi que eu não conseguia. Eu não estava tendo controle nem sobre isso, Luciano. Andei e me deparei com uma cidade, uma pequena vila, um vilarejo num morro, tudo escuro. De noite, e esse vilarejo no morro tinha algumas casas. Todas as casas tinham uma pequena lamparina em cima, perto da porta de entrada, uma lamparina vermelha. Dava um aspecto infernal, assustador nas casas. Ele disse que ele foi andando com muita cautela, arrependido já. Ele pensou: eu estou me aprofundando num lugar que eu não devia. E foi andando, andando. Até então ele falou: são casas, pessoas moram aqui que devem ser seres dessa dimensão, seres que são nativos dessa dimensão, que eu não sei o que é. E ele viu que não conseguia plasmar nada, não conseguia se armar, era como se ele tivesse fisicamente ali, e isso incomodou muito ele. Tirou todo o poder dele. Tirou porque ele estava se sentindo presente ali. Foi andando, andando, até que ele virou uma esquina e deu de cara com uma multidão formando uma espécie de círculo, meio círculo, correndo na direção dele. E na frente dessa multidão tinha dois caras correndo também. Um dos caras ele reconheceu, porque ele conhece esse cara fisicamente, amigo dele. O outro ele reconheceu também, ele não conhece fisicamente, mas é um cara que ele já conheceu no astral, que eles sempre fazem coisa no astral juntos. Fazem expedições, tratam de pessoas, resolvem coisas. Os dois estavam correndo com os olhos arregalados na direção dele. Ele viu e os caras falaram: corre, corre. E aquela multidão que ele falou assim: Luciano, uma galera com o olho amarelo brilhante vindo. Não estavam correndo, estavam mais ou menos numa velocidade rápida, mas não chegava a ser corrida. Já os amigos dele com medo, correndo. Ele correu também. Ele foi com esses amigos até em cima do morro ali, onde os seres não estavam indo, não estavam chegando. Não estavam cansados também, porque aquilo não era corpo físico, mas eles se sentaram. E o cara falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Pô, que coincidência, bem no dia que eu resolvi explorar Sete Além, vocês também resolveram. E aí um dos caras falou assim: tem nada de coincidência, é uma armadilha de Sete Além. A gente veio exatamente hoje sem combinar e não só nós três. Aí o outro cara falou: mais gente que faz viagem astral foi atraída para cá hoje, para ser pega. E a gente viu os caras sendo pegos ali, tão presos. E a gente, eles querem pegar também. Luciano, nessa hora eu falei: então vamos acordar. Todos falaram: vamos embora. E a gente deu o comando e acordamos. Depois a gente conversou, aí do jeito que a gente sempre se fala. Eu falo com o WhatsApp com meu amigo e com outro cara a gente conversa lá por um fórum. E a gente tratou ali que é uma espécie de armadilha, que Sete Além está se expandindo e querendo pegar primeiro os caras que estão habilitados a fazer viagem astral. Aí depois vai pegar as outras pessoas, porque são essas que conseguem
salvar, ajudar ou impedir as pessoas de ir para lá. Isso segundo ele, tá, gente? Eu só tô contando o que o Abreu me falou. E aí eu achei sensacional, porque ele disse assim, Sete Além existe e ele não sabe quem é a liderança ali. Não é aqueles caras que estavam correndo e atacando as pessoas, mas tem uma liderança inteligente que está planejando e por isso capturou as pessoas no astral. Ele falou, Luciano, para mim Sete Além é isso. É um lugar extremamente maligno, um lugar extremamente inteligente, uma dimensão paralela próxima à nossa. E é isso. E esse foi o 7º e último relato que questiona, que filosofa o que é Sete Além. Sete Além, o que é? Espero que você tenha gostado desse vídeo, porque eu gostei muito de fazer. Se você gostou, deixa o like aí, comenta alguma coisa, deixa o hype, porque para mim isso é um presente, tá legal? E amanhã tem vídeo, porque aqui tem vídeo todos os dias. Live de manhã, às 8 da manhã, e vídeo direto toda noite, tá bom? Então é isso. Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.